E hoje eu sabia que este homem de Deus, diácono, presbítero, amém. O propósito de Deus vai se cumprir na tua vida, né? Vai se cumprir. E só em saber que Deus é Deus, e tem usado cada vez mais e grandemente este ministério e estes pastores na tua vida, eu já agradeço a Deus. De uma terra seca, hoje uma terra virtuosa. Aleluia. Glória a Deus, Senhor, em nome de Jesus. Só nós sabemos o que foi aquela noite. Glória a Deus, Senhor, em nome de Jesus. O que Ele proporcionou. Glória. Em nome de Jesus, eu agradeço. Eu louvo o Senhor. Amém? Hoje eu gostaria, falando com Deus, quando eu recebi o convite para trazer a palavra, e o Senhor, a palavra, né? Aí o Senhor me deixou, sabe quando o professor fica no silêncio, né? E nós somos totalmente dependentes dele, né? Se eu achar que eu sei, eu não sei. Isaías, vamos falar do profeta Isaías. Uma passagem do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Aleluia. Graças a Deus, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Isso que acontece com esses meninos aí, ó, esses gurizinhos novos com a diabetes alta, Glória a Deus, Senhor. não querem se cuidar. Isso é muito importante, né? Que nós venhamos ter fé, Amém. mas nós temos que preservar a nossa saúde, né? Amém? Isaías 53. E confesso que é uma grande honra para mim estar aqui, sendo oportunizado nesta casa de Deus, na casa de oração, né? Junto com os irmãos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. Isaías fala, né? Fala de Jesus. Amém. Já profetiza a vinda do Messias, né? E o que ele iria passar. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras sarado. Sempre glorificando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Esta palavra, Isaías já profetizava sobre o Messias que viria, né? Todo um martírio, toda dor, toda luta, pelo propósito de Jesus, que Jesus viria, né? E se cumpriria e se cumpriu. Hoje eu trago para os dias de hoje, não que nós sejamos Jesus, não somos e nunca seremos, mas nós temos que olhar para Ele e caminharmos e termos como referência, aleluia. Porque muitas das vezes a palavra de Deus, ela é pregada, Aleluia. ela é ministrada, muitas das vezes como Jesus arrastava multidões, porque Ele era Jesus. Quantas vezes nós pregamos a palavra e algumas das vezes porque somos falhos. Nós olhamos, meu Deus, será que nós estamos fazendo a coisa certa?
Será que nós estamos fazendo a coisa correta? Quando nós estamos no culto e Deus branda no nosso coração para que nós venhamos entregar algo, e eu glorifico o nome do Senhor, porque minha esposa entendeu o chamado, o propósito na vida dela, porque muitas das vezes nós nos acovardávamos, eu me acovardei lá no passado também. Quando nós olhamos a trajetória desses homens de Deus, em tempos muito longe, Isaías profetizou para que acontecesse, e aconteceu. Amém, aleluia. Jesus, ele foi, Deus. acredito, mutilado, negado. Glória a Deus. Senhor. Eu creio que a mutilação deve ter sido, a palavra, as escrituras falam que foi somente ele, eu creio que poderia suportar. Somente ele. Mas e ele passar por tudo isso, por todo este castigo, e ver o povo negando ele ainda. É verdade. Até mesmo aqueles que caminharam com ele. É. Imagina a dor, imagina a tristeza, porque ele falou: Senhor, Pai, se possível for. Quantas vezes nós falamos isso? Se possível for, afaste esse cálice de mim. Aleluia. Mas ele disse: se não for, que se cumpra. Amém. E se cumpriu. Aleluia. Porque ele foi obediente. Deus, Senhor. O propósito sobre a vida dele, do único, Oh, Jesus amado. do verdadeiro, Oh, do primeiro, da pedra fundamental, em nome de Jesus. era vir e cumprir o mandamento Glória a do Deus. Pai, de Deus. É o que cada um hoje aqui está fazendo. Quando nós nos determinamos a pregar o Evangelho, a evangelizar na rua, como a irmã Fabiane disse, ide, vai pregar na rua, vai fazer a feira. Não é fácil. A feira é fácil, não é fácil aguentar a irmã Vacira e a irmã Fabiana, que elas estavam cumprida correndo. Essa parte. Não, eu brinco, foi maior, foi prazeroso, foi um ensinamento muito grande na minha vida. Até o esposo da irmã Vacira brincou: mas tu não aguentou? Porque a gente brinca, né? Eu lembro todos os dias, eu lidei com 30 cavalos todos os dias sozinho, tirando, colocando, limpando cocheira, cortando pasto, lidando com cólica, com ferimento. Isso é. Agora, a luta, eu quero ver se aguenta, é acompanhar. É, acompanhar a esposa acompanhar a marido. Pregar a palavra de Deus que ele tem chamado. Isso que eu quero ver. Como Jesus, ele veio e ele se fez, né, uma ovelha muda, ele foi até Em nome de Jesus, Senhor. a um matadouro, né? Como a palavra fala. A palavra fala em Isaías, ele foi oprimido, versículo 7. Mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, aleluia. Mas quando nós estamos na casa do Pai, nós temos que abrir a boca. Amém. Porque é de glória em glória que nós vamos entrar nesse céu. É fazer a vontade do Pai, aleluia. É dizendo: Senhor, eis-me aqui, papai, aleluia. Eis-me aqui, Senhor, aleluia. Não tem sido fácil, irmãos. Oh, Jesus. Pregar a palavra de Deus não é fácil. É verdade. Fazer a vontade do Senhor não é fácil. Onde nós tínhamos planejado, e muitas das vezes nós planejamos coisas para a obra do Senhor, mas Ele muda. Ele cria alguma coisa a mais. Nós fomos ao monte ontem, estava tudo programadinho para ir ao monte. Mas antes de um monte, o Senhor disse: ei, vai lá na casa dos irmãos, espírito de suicídio. Aleluia. Oh, Deus Pai. Antes de ir, nós nos consagrando. Amém, Senhor. Oh, Deus Pai. E foi bênção. Hoje ela mandou uma mensagem dizendo: eu agradeço a Deus por vocês terem trazido a luz aqui. E o que é a luz? O que é a luz? É o Evangelho, é a palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Nós não fazemos nada sem a presença do Senhor. Amém. Nós não fazemos nada sem o propósito de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Nós vamos entender nesta noite o propósito de Deus
Senhor tem em cada um, aleluia. Em cada um. Cada vez que eu venho na casa do Pai, eu tenho que fazer a minha melhor adoração. Porque eu não entendi a hora que Ele vai vir, aleluia. Amém, é verdade, Senhor. E se nós virmos na casa do Pai, aleluia, e se o Senhor disser, direcionar Aleluia, glória a para algum Deus. irmão, para que fale, faça a prova com Deus, Amém. mas não vá para casa Glória a sem Deus. entregar o que Deus mandou. Em nome de Jesus, Senhor. Essa palavra de Isaías, eu anotei alguns tópicos, né? Fala sobre obediência. Amém. Imagina, irmão, Cássio, Glória a Deus, Senhor. Deus dissesse para ti, tu vai passar o que Jesus passou. Em nome de Jesus, Senhor. Nós hoje aqui, queridos, eu quero passar, mas e na hora da situação? E na hora que o propósito for se cumprir? Glória a Deus. E essa pergunta que eu faço para a igreja. Nós dissemos, né? Muitas vezes falamos, somos cristãos. Não, nós é Cristo no centro. Glória a Deus, ó Pai. E muitas das vezes nós oprimimos Jesus ainda hoje. É verdade. Nós deixamos Ele de lado. Muitas das vezes pela vontade do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, do nosso Em trabalho nome de Jesus, e Senhor. da nossa própria vontade. Oh, Pai, aleluia. Muitas das vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, que é boa e agradável nas nossas vidas. Aleluia. Se nós, Glória a igreja, Deus, se ó nós Pai. estivermos Em nome de Jesus. caminhando pela terra, por este mundo, e a palavra fala que o mundo já é do maligno, e as coisas estão acontecendo totalmente erradas, nós não estamos fazendo a vontade do Pai. Aleluia. Eu não tenho como não Glória a Deus. salientar, porque senão vai passar dia, vai passar semana, vai passar anos, e nós vamos continuar sendo mais um na Oh, casa Deus, de Pai, Deus. Todo-Poderoso. Mais um na casa de Deus. Eu fui assim. Quantos não foram assim? É verdade. Que hoje estão trabalhando na obra. É Quer verdade. curar suas feridas? Em nome de Quer curar? Quer entender mais a palavra de Em nome Deus? de Jesus. Alinha com o Senhor Glória a e trabalha na Deus, obra. Senhor. Te firma cada vez mais. Aleluia. Isto é para a igreja, aleluia. São para nós. Em nome de Jesus, Para Senhor. que nós venhamos entender. Graças a Deus, Muitas das vezes nós Pai. passamos pela luta, passamos pelo vale, porque nós estamos na casa do Senhor, Nome de trabalhando, Jesus, falando Senhor. da palavra de Deus, Glórias a mas não Deus, cumprindo Pai. a ordenança do Senhor. É verdade, Para mim Senhor. estar aqui hoje, e eu Pai. confesso até de gravata, Nome de lá Jesus. atrás do mundo eu usava, me sentia a Deus, bem, Senhor. parei de usar, mas hoje a minha esposa, bota uma gravata ali, irmã, Em nome de Jesus, Senhor. Glória a mas Deus. é um dia especial, glória a Deus. Aleluia. É Jesus. Amém. É para honrar Graças a Deus, o pastor, o anjo desta casa, amém. a pastora, Em nome de Jesus. o ministério, aleluia. Aleluia. Se eu não me sentisse bem, eu não estaria aqui. Glória Aqui é a a casa Deus. do Pai, Em aleluia. nome de Jesus, Senhor. E hoje, quando eu vejo Deus. o irmão Acácio, minha irmã Oh, Daniela, Deus Pai. não passeando, Glória a Deus, ó Pai. Deus me falou lá, Em nome de que é para ele Jesus. não passear, Oh, Pai. se Aleluia. firmando como uma família. Glórias a Deus, Pai. A transformação, talvez vocês não tenham visto. Oh, Jesus. O teu filho, o Davi, Oh, Deus Pai. Poderoso. é Glórias a grande, Deus, Senhor. é grande. Aleluia. Há um propósito sobre a vida daquele menino, Oh, Jesus. Glória a Deus, aleluia. tão grande, meu irmão, Glória a Deus. tão grande. E nós somos, Glórias a Deus. eles nos olham, não tem como não pregar, não tem como não falar sobre Glória a isso. Deus. Eles nos olham, e muitas das vezes, nós olhamos para eles e vemos eles sofrendo. Oh, Deus Pai. Aleluia. Jesus, ele foi até o fim, Glória a Deus, Senhor. ele foi até aquela cruz. Amém. E no último suspiro, creio eu, Em nome de Jesus. quando ele olhou e o Pai ia findar, Oh, glória a Deus. ele disse: perdoa eles. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Eu vejo Deus trabalhando grandemente na vida de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Senhor. Quando eu te vi lá em cima aquele dia, Em nome de Jesus, Senhor. Deus me constrangeu de
tal maneira. Porque muitas vezes nós não queremos falar das coisas de Deus. Mas tenha certeza que se te fez bem para ti, hoje eu saber que tu firmou as tuas raízes neste ministério, na tua casa. É uma felicidade para mim. É um crescimento para a minha vida e para o ministério ao qual Deus me colocou. Amém, irmã? Amém, irmã? Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Vocês são bênçãos de Em Deus. nome de Jesus. Aleluia. Vocês são vasos Glória escolhidos a do Deus. Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Faça o melhor. Em nome de Honre Jesus. Em nome de este Jesus. pastor e esta Oh, pastora. glória a Honre Deus. este Aleluia. ministério ao qual se estende entre a irmã Bacira, Em nome de a irmã Clemir, Glória a Deus, Senhor. Em e nome de muito mais que virão, que entrarão Em nome nessa de porta. Jesus. Glória a Deus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Este é o Evangelho que Jesus veio, a palavra que o Glória a Senhor veio pregando. Pai. Ide, Glória a Deus. fazei discípulos, pregai meu Evangelho. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Pai. Esta palavra de Isaías, ela fala sobre obediência, propósito. Oh, Pai. Fala sobre castigo, que muitas vezes nós somos castigados, né? Oh, glória a E Deus. Jesus não fez nada de errado. Fala sobre o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus, Pai. Cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. É algo que eu sempre, eu sou novo, né, no Evangelho, mas sou novo mesmo no Evangelho, estou aprendendo. Glória a Por Deus, isso que eu Senhor. entendo que Deus, ouvindo as minhas orações, colocou o irmão Junei, não dos outros irmãos não, mas é um homem conhecedor da palavra, colocou os pastores, colocou os irmãos, o irmão Acácio, que sempre me mandam para mim um devocional, cada vez que eu escuto a voz dele, e agradeço a Deus, louvo a Deus pelo carinho, Glória a Deus, Senhor. pela atenção. Nossa, Jesus amado, bendito. Vocês têm perguntado para Deus qual o propósito de Deus na vida de cada um? Oh, Pai, é verdade, Senhor. Qual o propósito de Deus? Porque muitas das vezes nós entendemos que é vir à igreja. Oh, Pai. Muitas das vezes nós entendemos que eu estou fazendo a coisa certa. Porque eu confesso a vocês, eu gostaria de estar congregando no ministério logo no início, e não sendo pastor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Porque no dia que eu fui ungido, daquele dia para cá, a responsabilidade, É verdade. o compromisso, Glória a Deus. as dores. Nome Porque quando nós oramos, quando nós impomos as mãos, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, pela vida de quem seja, Glória a Deus, Senhor. Em nome de as Jesus. dores aumentam, Em nome de o Jesus. choro aumenta. Glória a Deus, Senhor. Mas a felicidade, quando nós vemos mais um dia, aquela pessoa, aquela vida, aquela alma, aquele irmão de em pé na casa do Pai, Glória a Deus, não Senhor. importa onde, mas na casa do Pai, Oh, Jesus amado, bendito. é ter a certeza que este é o propósito de Deus na minha vida. Amém, Senhor. Aleluia. Algo que nós temos que, creio que uma das únicas situações de ser egoísta é perguntar para Deus: Senhor, eu quero saber o meu propósito. Eu sei que te compete a ti, mas eu quero saber, eu preciso saber. Glória a Deus. Porque por muito tempo eu fui visitante na casa do Pai e escutava o Espírito Santo, escutava o Senhor falar comigo, me chamar, e eu chegava no serviço e a minha esposa dizia: amor, o que tu tem? E eu chorava: eu estou escutando o Espírito Santo me chamar. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Me chamando para mim trabalhar, para mim fazer a vontade dele. Mas vamos na igreja. Glória a Mas as lutas Deus. eram tantas que nós nos programávamos um dia de ir na casa do Senhor. Não dava. Não era só nela, era comigo também. Glória a Deus. Alguma coisa acontecia. O Senhor permite para nos provar se verdadeiramente nós queremos fazer a vontade dele. Aleluia. Pois a palavra fala que muitos são chamados, É. mas poucos são os É escolhidos. verdade, Senhor. Glória a Deus, Pai. Muitos
querem cargos dentro da igreja, É verdade. Glória mas a não querem Deus. pagar o preço. É, amém. Não querem ser obedientes. É, verdade. Isso é muito importante. Glória a Hoje eu Deus, vejo, Senhor. eu quero deixar algo aqui neste ministério. Aleluia. Eu levo como exemplo o amor Em nome de Jesus, Senhor. de vocês, Glória a Deus, esses Senhor. pastores. Aleluia. Eu Glória a levo como Deus. exemplo o carinho, o respeito, a Em dedicação. nome de Jesus, Senhor. Hoje eu entendo por que Deus nos fez caminhando junto. Glória a Deus. Porque eu clamava lá atrás, Senhor, eu preciso aprender. Eu Amém. preciso, Senhor, me coloca aí pessoas que agreguem nessa caminhada. Porque os que não agregam, o inimigo vai mandar. É, glória a Deus, Senhor. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão que aqui Aleluia. está. E Glória a de Deus. muitos outros que Em nome de virão. Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Muitos outros que Glória a virão. Deus. Muitos. Eu louvo a Deus Em nome de pela Jesus. vida dos pastores, do pastor Glória a Alessandro, Deus, do pastor André, Em nome de dos Jesus. irmãos deste ministério. Glória a É Deus, aquele Pai. de Deus. Aleluia. Nós queremos colocar em pé para nós estarmos Glória a orando. Deus.